Qual a sua data de nascimento, por favor? Dia 21/6/94. Seus demais dados de documento, a gente já pegou o seu RG SPF, a gente já confirma. O senhor completou os estudos? Não entendi? O senhor completou os estudos? Não, até o 7º ano. Até o 7º ano. Qual que é essa profissão, por favor? Operador de cortes. Em qual empresa? JBS. Qual é o seu estado civil, por favor? Maseado. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhos. Qual é a idade deles? Um agora tem 4 e o outro vai nascer. Uma menininha vai nascer. Entendi. O filho de 4 tem alguma doença ou deficiência? Graças a Deus, não. Quanto à gravidez, alguma situação de risco? Só pressão alta mesmo. E o senhor tem alguma doença ou deficiência? Esses tempos atrás passei por uma cirurgia no pulmão. Mas por conta de qual motivo? Um médico me explicou que pode ser por tabagismo, nervosismo também. E no serviço que eu trabalho é muito gelado também. Pode ser também. Área fria. Essa parte final eu não entendi muito bem. Não entendi? Eu não entendi a parte final. O médico explicou que poderia ser por conta... Pode ser tabagismo, que eu fumo cigarro, nervosismo, como é que fala? É nervosismo mesmo e por causa do setor que eu trabalho é câmara fria. Uhum. Pode ser também, pode ser essas 3 coisas, ele falou. Entendi. E o senhor está recuperado da cirurgia já? Tô bem, graças a Deus. Tô bem, graças a Deus. Okay. Qual é o seu endereço atual, por favor? Rua José Eugênio Cipriano Souza, 183. O senhor pôde agora há pouco já conversar com a doutora Marla, ser orientada por ela, mas quero saber, por acaso, gostaria de conversar de novo com ela? Não entendi. O senhor gostaria de conversar de novo com essa advogada ou a gente pode prosseguir? Não, tá. Okay. Então, a partir de agora, senhor José, que suas perguntas sobre a acusação, o senhor tem direito de ficar em silêncio. Seu silêncio não traz prejuízo e não significa confissão. Doutora Marla, já indicou uma questão? Excelência, por questão de defesa técnica, a defesa aconselha que o acusado não responda às perguntas do Ministério Público. Okay. Doutora, alguma manifestação? Excelência, tem em vista ser a defesa técnica do acusado, o Ministério Público respeita e não faz questionamentos. Okay. Obrigada. Tudo bem. Obrigada, então, doutora. Senhor José Luiz, o senhor sabe que se trata acusação, né? Sim. Senhor José Luiz, o que aconteceu no dia 15 de setembro de 2019? Eu posso falar para você, igual eu falei para o juiz, eu só recordo a parte da manhã, depois não lembro nada, até hoje. Tento lembrar, mas não consigo. Tá, então me conte o que o senhor se recorda, por favor. A gente acordou de manhã, umas 9 horas, 9h30 mais ou menos, fomos para casa da minha avó, porque sempre final de semana a gente vai lá fazer uma comida para ela, que era um pouquinho de idade. Aí minha mulher vai lá, faz comida para ela pega uma cerveja para a gente beber lá, ficar o dia inteiro lá com ela lá, porque daí ela fica sozinha, né? Os senhores conseguem escutá-lo bem no microfone? Ou está tendo um problema de áudio? Não. Tá, aí os senhores foram para casa da sua avó e o que mais que o senhor se recorda? Até a hora que eu desci embora, depois não recordo mais nada. Até a hora Parece que apagou da minha cabeça o que aconteceu. E a partir de qual momento que o senhor se recorda depois, quando recordou a memória? Só me recordei que eu estava preso já. Quando você estava na delegacia, preso já. Tá, e o que aconteceu na sequência? Te contaram alguma coisa? Não lembrava de nada. Aí as pessoas que me falaram o que tinha acontecido, porque eu não sabia. No exato momento eu não estava sabendo o que eu estava fazendo lá. Uhum. E as pessoas te explicaram o que aconteceu? Porque tinha uns colegas meus lá, tipo, da rua, assim, me explicou. Falou, você tentou dar facada na sua mulher. Eu falei assim, mas eu não lembro, então não era eu. Não era o que estava no meu corpo. Tá. O senhor gostaria de acrescentar algum detalhe, alguma informação que acha que é importante para explicar o que aconteceu? Mas não se recorda de nada. Okay. Doutora Marla, perguntas para a defesa? Obrigada, excelência. Bom dia, senhor José Luiz. Bom dia. Senhor José Luiz, o senhor disse para nós que a sua profissão é operador de cortes. Operador de cortes. O que essa função faz? A gente corta o frango. Corta o frango? Frango inteiro. Qual o local do trabalho do senhor? O senhor trabalha onde? JBS. JBS. Então o senhor corta os frangos? Aham.
Há quanto tempo o senhor é operador de cortes? Está indo para 5 anos e 2 meses. Tá. O senhor disse que não se lembra depois de ter ingerido bebida alcoólica. Sim. O senhor se lembra se passou no hospital? Não me recordo. Não se recorda de Não ter me passado recordo. no hospital? Não lembro. O senhor acordou no outro dia com pancadas. Sim. O senhor sabe de onde surgiram essas pancadas? Não sei. Senhor José Luiz, há quanto tempo os senhores estão juntos? Agora, 8 anos juntos já. 8 anos. 8 anos. E como está a relação dos senhores hoje? Graças a Deus está tudo bem. Está correndo tudo bem. E como é a relação com seu filho? Nossa, ele é tudo para mim. Tudo. Ele é a pessoa mais importante que para mim. E agora outro vai vir também, né? Outro neném. Qual o nome dele? Luiz Miguel e Ana Heloíse. Ana Heloíse. Excelente. Senhor José Luiz, a senhora Alessandra, ela é uma pessoa calma? Como que ela é com o senhor no dia a dia? Ela é meio nervosa, ela é meio estressada. Entendi. O seu filhinho, ele está onde neste momento? Meu amorzinho, Entendi. O senhor tem alguma coisa a mais que gostaria de acrescentar aqui para os jurados? Eu tenho que falar que não sei, eu não lembro de nada. Pode olhar para eles, por favor. Eu não lembro de nada. Não tem como eu falar mais, que eu não lembro. Senhor José Luiz, muito obrigada. Obrigada, excelência. Sem mais perguntas. Pode encerrar a gravação. Senhores jurados, alguma pergunta? Tá, a gente já vai anotar. Tá. Indico as passos, que caso queiram, o papel está comigo, caso queiram conferir. Então, senhor José Luiz, a primeira pergunta é a seguinte. Houve algum outro envolvimento ou fato com bebida após essa data? Ou nos dias atuais? Como? Não entendi. Se houve algum outro envolvimento ou fato envolvendo bebida alcoólica após a data do processo de hoje? Não. 2019? Não. Ou nos dias atuais? Não também. Senhor José Luiz, a outra pergunta é a seguinte. Continua ocorrendo essas reuniões familiares? Não entendi. Você comentou que teve uma reunião na casa da sua avó. Continua havendo esse tipo de reunião? Não, agora a gente deu uma parada. É bem de vez em quando. Bem de vez em quando? Bem de vez em quando. Com qual periodicidade? De quanto em quanto tempo? Uma vez por mês. Porque ela está de idade, né? A gente tem que dar uma passada, olhar como é que ela está. Tá. E nesses encontros em família, tem bebidas alcoólicas? Eu no momento eu não estou bebendo mais não. Tá, o senhor. Mas nessas reuniões em família, uma vez por mês, os demais familiares? Não, eu não bebo mais. Estou tentando me segurar. O senhor, mas os seus parentes, alguém mais Eles consome ali bebem, no local? normal. Ok. Senhores jurados, satisfeitos? Alguma outra pergunta? Ok, então agora sim a gente encerra, pode interromper a gravação. Senhor José Luiz, muito obrigado pelo seu comparecimento e pelas informações. O senhor pode voltar a tomar assento ao lado da sua defensora. Então, senhores jurados, com isso nós encerramos aquela fase que eu havia comentado, que é a fase de instrução, quando as provas seriam produzidas na frente dos senhores. A próxima fase do julgamento é a fase de debates, quando a promotora e a defensora irão sustentar perante os senhores o que entendem que é devido para esse caso. A gente já vai retomar, mas como essa próxima fase é mais longa, cada uma tem até 1h30 para falar, nós vamos fazer uma pausa agora. Já chegou o almoço, né? Já. Para que os senhores possam almoçar. O almoço vai ser fornecido aqui na sala, ao lado, tem uma salinha aqui. Nós vamos parar durante 1 hora. Podem ficar tranquilos, almoçar de forma tranquila, conversar da vida. Só lembro que os senhores não podem conversar entre si sobre o julgamento de hoje. Já expliquei as advertências. Inicialmente,
Fugindo um pouquinho do padrão, eu gostaria de iniciar essa fala final de encerramento dos trabalhos com uma homenagem do presidente magistrado ao servidor Marcos Antônio Barbosa Pereira, cujo recente passamento enluta o judiciário paranaense e também a comunidade jacareziense. Trata-se de uma perda irreparável de uma pessoa que, por quase 3 décadas, dedicou-se ao serviço público, a servir ao judiciário e à justiça. Apresento à sua família meus sinceros sentimentos e votos de apoio e conforto. Gostaria que todos se levantassem para 1 minuto de silêncio. Antes da publicação da sentença, gostaria de apresentar alguns agradecimentos. Inicialmente, agradeço à promotora de justiça, doutora Ana Cláudia Gonçalves de Carvalho, a quem tive o prazer de conhecer há poucos meses. Apesar deste breve tempo, pude constatar seu conhecimento técnico e sobriedade no exercício dessas funções. Parabenizo Vossa Excelência pelas explanações apresentadas no dia de hoje. Agradeço à defensora do acusado, doutora Mala Andréia Delvas Cruz, cuja experiência, competência e fidalguia em muito engrandecer esse julgamento. Parabenizo Vossa Excelência pelas explanações apresentadas. Agradeço também a ambas pela condução equilibrada dos trabalhos, sempre respeitosas uma para com a outra e também, principalmente, para com os jurados. Agradeço a toda a equipe de servidores da Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho, na pessoa do excelentíssimo Dr. Renato Garcia, eminente juiz titular, cujo convívio não só muito me honra, como também me propicia um aprendizado contínuo. E, de forma específica, aos servidores da Vara Criminal, o faço em nome do senhor Vitor, hoje no desempenho da função de secretário, e também das senhoras Paula Deusane, Edson e Natália, além da equipe do gabinete, em nome de Júlia, Laiane e Luiz, e registro também meus agradecimentos à equipe do gabinete do juiz substituto, na pessoa dos assistentes Ana Carolina Grespanzago e Leonardo de Lara Araújo, e também do estagiário Vitor Henrique, pelo suporte e assistência diuturna e sempre que necessário. Agradeço aos senhores oficial e oficial de justiça, a senhora Ana Carolina e o senhor Vitor, pelos serviços prestados, mesmo assoberbados de trabalhos. Agradeço aos agentes policiais, o que faço em nome do policial militar Murilo e policial Thalita, que estavam no início dos trabalhos, também dos seguranças, em nome de Sérgio, André e Dani. Também a toda a equipe de Copa, que propiciou conforto a todos, o que faço em nome da senhora Marilda e da senhora Rosana. Agradeço a todos os presentes nessa sessão pelo comportamento educado e colaborativo, o que permitiu o desenvolvimento dos trabalhos sem interrupções e sem perturbações. E, por fim, agradeço especialmente aos senhores jurados. A instituição do júri é prevista dentre as garantias individuais da Constituição da República, é uma cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário é um exercício da cidadania, de autêntica democracia, e não é por outro motivo que a decisão dos senhores é soberana. Em momentos como o atual, em que muitos acreditam que não são representados, sabem que hoje os senhores participaram, sem qualquer intermediário, de forma direta, no Estado brasileiro, sem qualquer interlocutor, exercendo a cidadania e a função do julgamento. Assim, aos senhores jurados, renovo meus agradecimentos por terem permanecido até esse momento, quase já iniciada a noite, e relembro que se hoje integraram esse Conselho de Sentença, é porque são cidadãos que gozam de reputação ilibada. Muito obrigado a todos. Peço a todos que se levantem para a publicação da sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de José Luiz Lima de Souza, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 6, na forma do parágrafo 2º-A, combinado com o artigo 14, inciso 2, e no artigo 147, todos do Código Penal. Após regular trâmite processual, o réu foi impronunciado pelo delito de ameaça e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio na modalidade tentada.
tendo sido parcialmente reformada a pronúncia pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a fim de decotar a qualificadora do motivo fútil, sendo o acusado, portanto, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela imputação do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, na forma do parágrafo 2º-A, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal, isto é, feminicídio na modalidade tentada. Nessa oportunidade, foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa, bem como interrogado o réu. Realizados os debates, momento em que as partes sustentaram em plenário de júri as suas pretensões. Submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu positivamente aos 2 primeiros quesitos e negativamente aos 3º e 4º quesitos. Diante da negativa ao quesito específico da tentativa, restaram prejudicados os demais quesitos. É o relatório, fundamento e decida. O Conselho de Sentença reconheceu a sua incompetência para o julgamento dessa causa, ocorrendo a denominada desclassificação própria, remetendo a competência para julgamento ao juiz-presidente, nos termos do artigo 492, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Portanto, passo à análise do mérito. Trata-se de desclassificação própria, ou seja, aquela em que o Conselho de Sentença desclassifica o crime contra a vida, mas não indica qual o delito praticado pelo acusado. Diante da prova colhida, não resta dúvida de que o réu praticou o crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, prontuário médico da vítima, fotografia, laudo pericial, além dos depoimentos colhidos em fase policial e em juízo. Semelhantemente à materialidade, a autoria delitiva revela-se inequívoca e extrema de dúvidas, conforme é possível extrair da conjugação dos elementos de informação que instruem o inquérito policial e das provas colhidas durante a instrução processual, em especial das provas testemunhais colhidas em plenário, cujos depoimentos deixam de transcrever por força do disposto no artigo 259 do Código de Normas. A vítima Alessandra Fogaça Matos narrou, em síntese, que, no dia dos fatos, foram almoçar na casa da avó do acusado, encontro em que houve ingestão de bebidas alcoólicas por ela e por ele. O acusado foi embora para dormir. Ela foi embora junto da cunhada por volta das 18 horas. Encontrou o acusado, seu companheiro, bebendo no meio-fio com um monte de rapazes. Questionou ele, proferindo xingamentos contra ele na frente de todos. Foi embora, mas ele veio atrás bravo por conta dos xingamentos. Não conseguiram abrir a porta de sua casa, porque ambos estavam sem a chave. Foram para a casa da vizinha, tentou fechar a porta, mas ele forçou. Discutiam durante o trajeto. Dentro, sentiu algo quente, sangue escorrendo. Achou que era de seu filho, mas era dela. Estava carregando o filho de 4 meses no colo e abaixou-se com ele. Sobre essa cunhada, escutou barulho, mas quando se levantou não viu ninguém. Depois a facada atingiu sua cabeça. Levou de 5 a 6 pontos e em breve completará 8 anos de relacionamento com o acusado. No local entraram pessoas e seguraram ele. As testemunhas Diego Rodrigo dos Santos de Lima e Tamires Gabriel Corsini Ferreira, policiais e militares, confirmaram, em síntese, o relato apresentado pela vítima por ocasião do atendimento da ocorrência, exceto quanto à motivação, uma vez que acrescentaram menção à existência de ciúmes. Viram o corte na cabeça da vítima, a qual estava sendo atendida pelo socorro médico, e apreenderam a faca. A informante Débora Lima de Souza, irmã do acusado e cunhada da vítima, narrou, em síntese, que houve o almoço na casa da avó da família, o acusado foi embora para casa, acompanhou a vítima e encontraram o acusado junto com amigos. Ela ficou nervosa e xingou ele. Ele estava transtornado. Houve discussão, foi verificar o que estava acontecendo e, no local, encontrou a vítima ensanguentada e com o sobrinho no colo. Pegou uma cadeira e foi para cima dele. Depois saiu correndo. Ele estava com a faca. Veio a polícia e o SAMU. Por fim, o acusado José Luiz Lima de Souza negou os fatos, dizendo que se lembra de beber no período da manhã e, depois, de estar preso,
não se recordando dos fatos. Acrescentou que estão juntos há aproximadamente 8 anos. Consta dos autos que, em 15 de setembro de 2019, por volta das 19 horas e 15 minutos, o réu atacou a vítima, munido com uma faca, desferindo-lhe um golpe de faca na região frontoparental esquerda da cabeça. Pelos fatos expostos, inegável que o réu praticou o delito que lhe é imputado. Analisando o acervo probatório, observa que a prova é coesa, convincente e suficiente para embasar o decreto condenatório em relação ao crime de lesão corporal em Maria da Penha, previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, cuja leitura deixo de realizar nesse momento por questão de brevidade. Trata-se de delito material, ou seja, consuma-se com resultado naturalístico, consistente na lesão da vítima, o que está comprovado pelo prontuário médico e laudo pericial, o qual demonstra que a vítima sofreu um corte na cabeça com necessidade de sutura. Cito aqui um precedente do Tribunal de Justiça do Paraná, deixo de ler por brevidade. Os demais depoimentos também dão lastro à narrativa apresentada pela vítima, a qual se encontra, portanto, coeso e harmônico com o restante do acervo probatório. Assim, inegável que as agressões ocorreram, conforme relatado pela vítima, atestado pelo prontuário e laudo pericial, sendo que este último não atestou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 129, parágrafos 2º e 3º do Código Penal, sendo aplicada, portanto, a subvenção ao parágrafo 9º. Isso porque ficou demonstrado, notadamente pela prova oral, que as partes mantinham, e mantêm, relacionamento amoroso, inclusive em coabitação, tendo a lesão corporal sido praticada contra a companheira com quem convivia, prevalecendo-se o acusado das relações de coabitação. Registro que não se aplica o parágrafo 13º do artigo 129 do Código Penal, uma vez que seu advento ocorreu pela Lei 14.188 de 2021, posterior aos fatos, datados de 15 de setembro de 2019, sob pena de caracterização de proibida retroatividade da lei penal. Ademais, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal ou o dolo, consciência da conduta, conforme previsto no artigo 28, inciso 2 do Código Penal, cristalização da teoria da actio libera in causa. No mais, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ou de política criminal para a absolvição. Os delitos em violência doméstica possuem diferenciação dos demais, sendo que a lei determina que sejam considerados de forma a se evitar não somente a violência física, mas também a psicológica. Assim, entendo-se caso de condenação. Comprovadas o quanto basta a autoria, a materialidade e a culpabilidade, caracterizadores do delito imputado, a condenação se impõe, porque nada há nos autos que possa ser tido como causa excludente de ilicitude ou de isenção de pena. Ante o exposto, considerando as alegações das partes em plenário e o resultado da votação dos quesitos, diante da soberania constitucional do Tribunal do Júri, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado José Luiz Lima de Souza pela prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, na forma prevista no artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passa a dosimetria da pena. Análise das circunstâncias judiciais. O grau de reprovabilidade da conduta mostrou-se exacerbado. Isso porque o réu desferiu o golpe de faca na vítima quando essa estava com o filho do casal no colo. Os antecedentes não o prejudicam. Não há elementos nos autos que permitam delinear conduta social e personalidade. Os motivos não extrapolam a normalidade. Quanto às circunstâncias, a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica pelo réu se deu sob efeito de bebidas alcoólicas, o que desborda o tipo penal e autoriza a exasperação da pena base, considerando o incremento de periculosidade íncita de sua conduta e determina a exasperação da pena. Cita aqui o precedente do STJ. As consequências são inerentes ao tipo e o comportamento da vítima será analisado na segunda fase da dosimetria sob pena de bis in idem. Quanto à fração e base de cálculos adotados, esse juízo segue o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça de que cada vetorial desfavorecida na primeira etapa da dosimetria
enseja a exasperação de 1/6 sobre a reprimenda mínima, caso não haja motivação específica que justifique a elevação acima desse patamar. Por conta da existência de 2 circunstâncias judiciais negativas, a pena base deve ser aumentada em 2/6, sobre a combinação mínima legal. Assim, fixo a pena base em 4 meses de detenção. No caso, incide a agravante da reincidência, conforme artigo 61, inciso 1 do Código Penal, em razão da existência dos autos de execução de pena, de número 722, dígito 25, 2014, pena extinta pelo cumprimento em 16 de outubro de 2018. Também incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido sob influência de violenta emoção, após ato injusto da vítima, a qual surpreendeu o acusado bebendo com os amigos, brigando com ele e proferindo ofensas na frente de todos. Trata-se de figura distinta da causa de aumento do chamado homicídio emocional. Conforme ensina o professor Kleber Masson, domínio é mais amplo e mais forte do que influência. Na atenuante genérica, basta um ato injusto da vítima. Na atenuante, admite-se certo hiato temporal, uma vez que a lei não condiciona a atuação do agente a determinado período de tempo. Considerando que a reincidência e os motivos determinantes são circunstâncias igualmente preponderantes, promova a sua compensação com fundamento no artigo 62 do Código Penal. Assim, mantém a pena intermediária em 4 meses de detenção. Na hipótese, não existem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixa a pena definitiva em 4 meses de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, por se tratar de réu reincidente, na forma prevista no artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, e parágrafo 3º do Código Penal, aplicando-se a súmula 269 do STJ. Eventual harmonização do regime é matéria reservada ao juiz da execução. O emprego de violência contra a pessoa e a reincidência são fatores impeditivos da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, conforme artigos 44 e 77 do Código Penal. O acusado respondeu ao processo solto e assim poderá responder eventual recurso, salvo se preso por outro motivo. Em relação ao pedido de fixação de indenização à vítima, entendo que este comporta acolhimento. Embora não tenha sido comprovada a ocorrência de prejuízo material, no tocante aos danos morais, vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente da instrução probatória. Cito aqui em precedente a íntegra do voto do precedente sobre o tema. Feitos esses apontamentos, mostra-se desnecessária a produção específica de provas para a apuração de danos morais sofridos pela vítima, que advém como modalidade de dano in re ipsa, da própria conduta delituosa. Assim, fixo a indenização mínima em favor da vítima no importe de R$ 1.320, na ausência de qualquer elemento concreto capaz de mensurá-la, facultando a ela, caso entenda necessário, ingressar com a competente ação na esfera civil. Diante da inexistência de defensoria pública instalada no Estado do Paraná e nesta comarca, houve necessidade de nomeação de advogado dativo, no presente feito, para exercer a defesa do réu, que não possuía condições financeiras para constituir advogado. Assim, com base no artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.906 de 94, condena o Estado do Paraná a pagar a advogada doutora Marla Andréa Delvas Cruz o valor de R$ 4.000 a título de honorários para a defesa dativa realizada neste feito, o que faz com base na tabela de honorários da Resolução Conjunta 15/2019. Serve a presente como certidão de honorários. Deliberações finais, condena o réu ao pagamento das custas processuais. Havendo fiança nos autos, cumpra-se o Código de Normas. Não será lançado o nome do réu no rol dos culpados, ante a Lei 12.403/2011. Cumpra-se o artigo 20 do Código de Processo Penal e o 598 do Código de Normas. Determina a distribuição dos objetos eventualmente apreendidos e não reclamados, uma vez exauridas as providências previstas no artigo 710 do Código de Normas, devendo o procedimento tramitar em pedido de providências próprio, instaurado para essa finalidade. Caso não seja interposto recurso pelo Ministério Público,
Intime-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual prescrição da pretensão punitiva da pena em concreta e, na sequência, remetam-se os autos conclusos. Após o trânsito julgado, expeçam-se guias de recolhimento e informem-se autos apartados de execução da pena, remetam-se os autos para contador para liquidação das custas, oficia-se a vara de execuções penais, Instituto de Identificação do Paraná e cartório distribuidor para anotações de praxe. Oficia-se ao cartório eleitoral para a comunicação da presente sentença e cumprimento do artigo 15, inciso 3 da Constituição da República. Publicado em plenário, sai os presentes estimados, registre-se, anote-se e comunique-se. Oportunamente arquime-se com as baixas e cautelas legais. Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Jacarezinho, 9 de outubro de 2023. Todos podem se sentar. Indago a representante do Ministério Público se tem interesse em recorrer ou se aguardará o decurso de prazo recursal. O Ministério Público aguarda o prazo recursal. Obrigada. Indico à defesa se possui interesse em recorrer ou se aguardará o decurso do prazo recursal. A defesa aguardará o prazo. Indago ao senhor José Luiz Lima de Souza se possui interesse em recorrer ou se aguardará o decurso do prazo recursal ou se prefere tempo para conversar com sua advogada e pensar a respeito. Vou aguardar também. Okay. Doutores, estão de acordo com a assinatura apenas por esse magistrado, de forma digital? Ah, não viu? Tá. Então a ata vai ser conferida agora na sequência, podem se aproximar. Ok. Senhores jurados, só esperando resolver a questão da assinatura. Assinando, estarão dispensados. Então, doutoras, considerando que puderam ler agora a ata na sua íntegra, estão de comum acordo em optar pela dispensa da assinatura de todos e apenas pelo magistrado, de forma digital? Sim, de acordo. Ok. Portanto, estão concluídos os trabalhos, os senhores jurados estão dispensados. Agradeço pela presença ao longo de todo o dia, desejo um bom retorno. Uma boa noite a todos.